Olá, olá, estão me ouvindo? Um bom dia, uma boa tarde a todas e a todos. Oi, Rosa, Vilela, Maria Letícia, Eduarda, estão me ouvindo? Estão escutando? Só fazendo esse teste aqui a gente começa imediatamente. Vamos fazer rapidinho que o pessoal está com fome, né? Vamos terminar o nosso exercício do cavalo, do texto motivador. Tá dando para ouvir? Obrigado, Ana Júlia. Então vamos lá, sejam bem-vindas todas. A Amanda, Bárbara, Ana Júlia, Giovânia, Ana, Suzy. Beleza, um monte de gente aí. Show de bola. Vamos fazer rapidinho, gente, que vocês estão com fome, eu também, né? Então vamos lá. Na última aula a gente estava falando o quê? O nosso objetivo aqui é mostrar como construir a sua redação do Enem a partir dos textos motivadores, tá? O Enem, gente, é um exercício com textos. Então, assim, se você está treinando o Enem, fazendo assim 1000 redações sobre temas diversos, cada hora escolhendo um tema diferente, né? E aí fazendo um monte de redação para construir o seu repertório, como chamam, você está estudando errado, certo? O objetivo deles, por que eles põem aqueles textos lá? É para enfeitar? Óbvio que não. Eles querem que você se debruce sobre os textos, tá? Trabalhe os textos e retire dali o material para tratar o assunto. Eles não querem que você venha sabendo tudo sobre um repertório infinito. Por isso que eles pegam temas exóticos, tá entendendo? Como, por exemplo, esse ano do cinema, democratização do acesso ao cinema. Quem é que poderia imaginar um negócio desse? Eu sabia escrever sobre isso? Jamais, não tenho repertório sobre isso. Não tem repertório sobre inclusão educacional dos surdos, mudos, tá entendendo? No Brasil. Jamais li sobre o assunto, tá entendendo? Vocês, a maioria provavelmente também não. Então o objetivo do Enem, pegando esses temas exóticos, é obrigar vocês a se debruçar sobre os textos, tá entendendo? E extrair dali os elementos que vocês precisam para fazer a redação. É isso que está faltando para vocês. Se vocês tentam ir, né, com uma redação já pronta, perdão, se vocês tentam ir já com uma redação pronta, o que vai acontecer? A chance enorme é de você fugir do tema, de não ser exatamente o tema que eles queriam. Você só sabe o tema exato se você lê os 4 textos e aí vê ali qual é a relação entre os 4 textos. É só aí que você pode ter certeza do tema. E você precisa dos textos também para retirar os elementos ali que eles te fornecem gratuitamente para a construção da redação. E quais são esses elementos? É o problema. Toda a redação do Enem trata de um problema. É um problema. É um problema que você tem que resolver, para o qual você tem que apresentar uma proposta de intervenção, não é isso? Então, parte sempre do problema, as causas desse problema e a solução para esse problema. Esses 3 elementos, gente, estão sempre nos textos motivadores, sempre, tá? Às vezes tem um elemento num texto, outro elemento no outro e assim por diante. Nos exercícios que eu estou fazendo aqui com vocês, eu estou pegando exemplos de textos motivadores. Se vocês observarem, vocês vão ver que o Enem traz sempre os mesmos tipos de textos motivadores. Vocês já repararam? Então, assim, tem lei, tem gráficos, tem propaganda, sempre tem uma foto, uma propaganda, certo? Vocês sabem... Nossa, hoje tá brabo aqui. Bebeu uma aguinha. Vamos lá, vocês sabem ler interpretar uma lei, por exemplo? Entendeu? Isso é muito importante, assim. A diferença entre uma lei federal, uma lei municipal, uma lei criminal. Quando o Enem dá uma lei para vocês, já dá meio caminho andado para vocês verem as causas, soluções para o problema, tá? Isso tudo a gente vai ver no curso. Então vamos ver, hoje a gente vai terminar, gente, o exercício com um texto motivador, que é bem legal, que é um tipo de coisa que cai no Enem, que é uma propaganda, tá? Então eu vou botar aqui para quem não viu, tá lá no nosso grupo, tá? No WhatsApp. Lá eu botei, eu ponho de novo, quem não viu a propaganda, é essa aqui, é essa foto aqui que eu estou botando na tela do computador, né, que não dá para fazer captação de tela. Então vamos lá. Por que é tão importante proteger o seu cavalo contra encefalomielite viral equina
tétano e influenza equina. Quer dizer, é uma propaganda, né? Você tem aqui um fabricante, né, de vacinas, né? Não estou recebendo nada dele, não estou fazendo propaganda de ninguém, gente. Só peguei, eu achei interessante essa propaganda. Então você tem um fabricante de vacina e ele está falando de 3 doenças que acometem, né, os cavalos. E você vê que tem até a foto é sugestiva. O que tem nessa foto aí, gente? O que está acontecendo aí? Alguém sabe dizer? É uma menina que é dona do cavalo, que está se divertindo com o cavalo? Hein? Nota que a posição da mão dela, olha só, ela parece que ela está examinando, né, o cavalo. E ela está vestida de verde e tal, né? Ela parece que ela está com um uniforme. E ela tem uma coisa no pescoço dela, né? Quer dizer, algum instrumento ali, né? Eu não sei se é um auscultador, o que é aquilo. Então nota que é uma tratadora, né? É uma veterinária, aliás, provavelmente é uma veterinária, né? Então é uma doutora que está examinando, né? Em suma, está tratando, está cuidando do bichinho. E isso é uma coisa já interessante, assim, que vocês vão ver que toda foto, toda imagem, toda propaganda tem uma série de elementos objetivos que vocês podem ir examinando. É só vocês terem um pouco de paciência, de um olhar, tá entendendo? Atento, certo? Não deixar as coisas escaparem de vocês. Não pulem jamais os textos motivadores, certo? Porque eles são um elemento fundamental da prova e vocês têm que analisar eles detidamente, como a gente está fazendo aqui. E se eu disser para vocês que nessa imagem tem os 3 elementos de que a gente precisa para escrever a nossa redação? Será que tem? Tem sim. Olha só, se é uma propaganda, de cara a gente já vê o seguinte: uma propaganda, ela quer te vender alguma coisa, certo? Então ela está te dando o quê? Está te dando uma solução para o problema. Oi, Ana Clara, aceno para você também. Um monte de gente aí que está entrando, eu não dei alô, tá entendendo? Sintam-se bem-vindos. Lari, a Catiane, Biel Cortes, Francisco, sejam bem-vindos, queridos. Então vamos lá. Toda propaganda, ela te dá de cara o quê? Uma solução, certo? O objetivo de toda propaganda, gente, é vender o produto, vender uma solução, certo? E qual é a solução que ele está vendendo? A vacina, né? A vacina Triequi, certo? Que é a vacina para aquelas 3 doenças. Não é óbvio isso? Oi, Fernanda. Oi, Grazi. Oi, Biel. Oi, Heloísa. Viu a participação? Eu abro o espacinho no final para entrar, tá? Aguenta só um instantinho. Então vamos lá, a solução já de cara é a vacina. E qual é o problema? Qual é o problema? Alguém pode me dizer aí? Eu espero um instantinho. Qual é o problema? Oi, Igor, show de bola, bem-vindo, querido. Vamos lá, o problema, gente, vamos lá, alguém quer falar? Repórter Tamara, bem-vinda, querida. Vamos lá, qual é o problema aí? A solução é a vacina, então o problema é o quê? É a doença, né? Não é óbvio, gente? E vamos lá, só falta um elemento para a gente terminar a nossa análise. Problema, causas e solução. Solução é a vacina, o problema é a doença. Perfeito, Gus. E qual é a causa? Porra, a causa são as 3 doenças, não é? Encefalomielite, tétano e influenza. Então vamos passar aqui para aqui essa colinha aqui, ó. Tá todo mundo enxergando? Olha só, ó, repete a pergunta, Catiana. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer com os textos motivadores é extrair os 3 elementos essenciais dele. Toda redação de Enem vai sempre tratar de 3 elementos: problema, causas e solução. Solução é a proposta de intervenção, né, que vocês têm que dar. Se vocês têm que dar uma proposta de intervenção, uma solução, é porque tem um problema, concordam? Se tem um problema, tem que dar a solução, vocês têm que examinar o quê? As causas. Então vocês não devem fugir nunca disso na redação do Enem, entendeu? Mesmo que o título da proposta seja assim: efeitos da implantação da lei seca, por exemplo, que foi em 2013, foi esse o tema, né? Efeitos da implantação. Entendeu? O título, gente, às vezes é capcioso. Cuidado com o título que o Enem dá, entendeu?
não se liguem no título, o importante é os textos, e o importante é você extrair essas três coisas do texto. Então vamos lá, na propaganda do cavalo, quais são os três elementos essenciais? O problema, a gente acabou de ver, a doença, né? As causas, que são as três viroses, aí, que aliás não são três viroses, né? Eu acho que são duas viroses e uma infecção bacteriana, né? O tétano é bactéria, né? Então, e são três doenças, vamos dizer assim, por elementos biológicos, vamos botar assim. E a solução qual é? Vacina, né? Pô, é o que está falando ali, a vacina Triequi. Tá, beleza. Notem que aqui, ó, no problema, a doença, o problema normalmente, gente, é a falta de um bem, certo? Um bem que pode ser material ou pode ser imaterial, pode ser concreto ou abstrato. No caso, qual é o bem que está em falta aqui? É a saúde dos cavalos, certo? É isso do que a gente está tratando, certo? Então vamos lá. No Enem, a gente vem sempre 4 textos motivadores. Vocês acabaram de ver um texto. A gente tem um segundo texto aqui, sobre o mesmo assunto. Está todo mundo enxergando? Está um pouquinho pequeno, talvez, né? Vamos aumentar um pouco aqui. Vamos lá. Eu estou dando, então, aqui para vocês agora um segundo texto. Só esse parágrafo aqui, sobre o mesmo problema. A gente vai trabalhar só esses 2 textos hoje, vamos encerrar e vou mostrar para vocês como construir o primeiro parágrafo, certo? A gente rapidamente vai ver como vocês já constroem o primeiro parágrafo da redação mole-mole. Então vamos lá. Esse texto complementa a foto, a propaganda do cavalo. A influenza equina é uma doença respiratória altamente contagiosa, embora raramente fatal. Acomete equídeos, né, cavalos, de modo geral. A doença é descrita, ele está falando só da doença, aliás, de uma das doenças, né? A influenza, certo? Notem, gente, que ele está descrevendo a doença. A doença é o quê? A gente já viu que a doença é o quê, gente? É problema, é causa ou é solução? É uma das 3 coisas, certo? É uma das causas, certo? Do problema, é a influenza equina. A gente viu que tem 3 causas. Uma das causas é a influenza equina. Notem que nesse texto aqui, que eu escolhi para vocês, que é de um artigo científico, ele está só descrevendo essa causa, né? A influenza equina é uma doença, acomete equídeos de modo geral. Vamos ler rápido. A doença é descrita há muito tempo na literatura e ainda hoje provoca importante impacto econômico. Por ser considerada a enfermidade respiratória mais importante dos equídeos, vários trabalhos de pesquisa têm sido conduzidos, geralmente abordando aspectos específicos da enfermidade. Está falando só da doença. E aí ele termina falando uma coisa bem importante, gente. A última frase aqui. O Pantanal sul-matogrossense tem sua economia baseada na pecuária bovina de corte, praticada extensivamente, onde os equídeos têm sua importância no suporte e realização das práticas zootécnicas do rebanho. Notem que nessa frase ele dá uma coisa bem interessante. Alguém está reclamando que está desfocado. Vamos lá, eu vou tentar aproximar. Peraí. Vê se melhorou. Gente, eu vou botar o texto no grupo, tá? De qualquer maneira, ele vai estar no grupo, tá? Lá no WhatsApp. Quem não faz parte do grupo, o grupo é gratuito. O link está lá na bio. Pode entrar, fiquem à vontade. E eu estou botando esses textos sempre lá, as análises também, e abro sempre para dúvidas também. O pessoal melhorou aí? Tá focado agora? Larabes que perguntou. Vamos lá. Tá dando para ler agora? Bom, assim, depois vocês vão ler com calma, tá, o texto. Não se preocupem agora não. Live é sempre ruim mesmo, né? O importante vocês verem aqui é que esse texto, ele passa o tempo todo descrevendo a causa. Aliás, uma das causas, certo? A influenza equina. Tá dando para ler agora, Catiane? Valeu. Larabes, agora deu. Obrigado, querida. Então, vamos lá. Assim, depois vocês vão ler tranquilamente, vai poder baixar, tal, quer dizer, agora eu só quero que vocês peguem o espírito da coisa, tá? Eu estou mostrando para vocês como é que o método funciona. Que a hora que vocês pegarem isso, cara, o pulo do gato, vocês vão ver como é que isso vai ajudar a vida de vocês, entendeu? Vocês vão, se livrar de ficar tendo que ler milhões de coisas, ficar fazendo repertório, entendeu?
não tem repertório, é ler os textos, cara, e assim, ler os textos é muito fácil, entendeu? Ana Júlia, a doença é causa e problema? A doença é a causa, o problema não, olha, vamos lá, a doença é o problema, certo? A doença do cavalo, a falta de saúde do cavalo, a falta de saúde do rebanho, né, equino é o problema, né? Agora, essas doenças, essas 3 doenças especificamente são causas, certo? Influenza, a outra, pô, não me lembro o nome delas. Agora esqueci o nome das 3 doenças. É tétano e a primeira lá. Mas olha só, a gente pode pensar em outras causas também, tá? Não necessariamente só essas, certo? Então, pô, pode ter causas, sei lá, questão de alimentação do rebanho, tal, quer dizer, outras causas de falta de saúde do rebanho. Aqui, isso aqui é um exercício, gente, controlado, tá? A gente está tratando só de 2 textozinhos, né? Depois a gente vai fazer simulados maiores com 4 textos. Então, assim, as 2 coisas que eu quero que vocês tenham em consideração desse primeiro parágrafo, desse parágrafo aqui, é que ele passa quase o tempo todo aqui, daqui até aqui, falando da doença, da influenza, que é uma das causas, como a gente viu, né? Da falta de saúde do cavalo, e no final ele dá uma consequência importante. Olha só, o Pantanal sul-mato-grossense tem sua economia baseada na pecuária bovina, mas os equídeos têm importância no suporte à realização das práticas zootécnicas do rebanho, quer dizer, os cavalos, né, eles são necessários para dar, né, suporte à atividade, né, pecuária, né? Então, vamos lá, essa consequência vai ser importante para a gente montar o primeiro parágrafo, como vocês vão ver. Então vamos descer aqui, ó, a gente já viu os 3 elementos, certo? Né? Nos 2 textos, na propaganda e no texto, nesse trecho aí que a gente leu. O problema é a doença, ou é melhor até vocês escreverem assim, ó, falta de saúde dos cavalos. Você escrever a falta do bem, entendeu? Sempre pensar em termos disso. Qual é o bem que está em perigo? Qual é o bem, material ou imaterial? Aqui é a saúde dos cavalos, entendeu? A saúde do rebanho que importa. Isso vai fazer com que vocês tenham uma leitura muito mais poderosa. Pensar a coisa nesses termos. Em primeiro lugar, pensando os 3 elementos. Quais são os 3 elementos? E em seguida, pensando o problema nesses termos, como falta de um bem. Vocês vão ver como é que as coisas vão ficando muito mais claras para vocês, certo? Então, o bem é a saúde dos cavalos, do rebanho, certo? Rebanho local ou do brasileiro em geral, né? E daí que o problema é a falta de saúde, é a doença. As causas aí, tem 3 viroses. A gente pode pensar em outras. A gente não vai fazer esse exercício agora, porque o exercício agora é limitado mesmo. Eu quero só mostrar para vocês o poder do método, de como vocês, do método, vocês já fazem a redação rapidinho. A solução, a vacina. Então, vamos lá. Como o segundo trecho, o texto, né, o trecho de um artigo científico, vem somar aqui. Ele vem somar, ele descreve, né, a causa, eu esqueci de colocar aqui, ele descreve uma das causas, aliás, da influenza, e ele dá uma consequência importante, olha só, a importância do cavalo nas atividades de apoio à pecuária. Muito bem, gente, então como é que a gente vai escrever o nosso primeiro parágrafo agora? Como é que a gente pode escrever o nosso primeiro parágrafo? Aliás, em primeiro lugar, lembrando que o nosso método ele parte dos 3 elementos, problema, causas e solução, e com esses 3 elementos ele vai escrever as 4 frases estruturais, certo? Essas 4 frases, gente, são os elementos centrais da redação, são a estrutura, são o esqueleto da redação. Cada frase é a frase mais importante de um dos parágrafos, certo? Então você tem primeiro a frase tese, que é a frase do que está no primeiro parágrafo. Depois você vai ter frases causa e depois frase solução. São 4 frases, gente, elas formam a estrutura de toda a redação. É a primeira coisa que vocês têm que escrever. Senão vocês se perdem, vocês começam aí escrevendo, aí vem que o pessoal fala, o tema me levou para aqui, para ali, me levou para onde eu não queria. Gente, não tem essa de o tema me levou. Vocês fazem a estrutura, vocês montam, entendeu? O que vocês querem dizer. Então a primeira coisa é montar as 4 frases estruturais. A gente aqui só vai ver uma agora, certo? A primeira, porque a gente só vai tratar do primeiro parágrafo hoje.
Então é a frase tese. Como é que fica a frase tese? Gente, lembrando, quem está lá no grupo já viu isso que eu já postei. A frase tese, ela une causa e problema. Então, você tem aqui a causa devido à ação de agentes biológicos, né? Porque a gente aqui só está tratando de agentes biológicos, né? Vírus e bactéria. A saúde do rebanho equino brasileiro está em risco, que é o quê? O problema, não é isso? A gente já não viu que é a falta de saúde o problema, o ataque à saúde dos cavalos? Então, esse é o problema e essa aqui antes é a causa. Essa é a única causa que a gente tem hoje aqui, né? Que a gente está trabalhando com um exercício pequenininho aqui para vocês só verem o método funcionando. Então essa é a frase tese, gente, é a frase mais importante de toda a redação e é a frase mais importante do primeiro parágrafo. E como é que a gente então monta o primeiro parágrafo, gente? Eu quero escrever a redação, cara, eu tenho que escrever a redação, estou desesperado, então não sei como é que faz. Gente, agora é tudo muito simples. O mais difícil, quer dizer, o que vocês têm que pensar um pouquinho é a leitura dos textos, cara. Oi Bruna, oi Fonseca, oi Gabriela Cristina, oi hello, sejam bem-vindos, Cananda, Duda, Samuca, bem-vindos, bem-vindos. Vamos lá, como é que a gente faz o primeiro parágrafo então, gente? E aqui termina a nossa aula. Tchan, 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 tchan. Vamos lá. Usando a frase tese, nós podemos redigir um primeiro parágrafo. De que maneira? Descrevendo o bem, mencionando uma consequência dele e enunciando a sua causa, aliás, a sua frase causa, aliás, peraí, não tá bom não, enunciando aqui tá errado, peraí, frase, tese, pronto, tá certo agora, vamos lá, isso aqui, gente, é o primeiro parágrafo de vocês vão descrever o bem, vocês vão mencionar a consequência dele e vocês vão enunciar a frase tese, certo? A frase tese a gente acabou de ver, aquela que liga causa e problema. Devido à ação de agentes biológicos, a saúde do rebanho equino está em risco. Então vamos ver, gente, como é que é descrever o bem. Qual é o bem? O bem é a saúde dos cavalos, certo? Saúde do rebanho. É alguma frase que se refira ao bem, tá? Em seguida a gente vai mencionar uma consequência dele para o Brasil, certo? Isso é uma coisa importante, porque as redações do Enem elas sempre tratam de temas importantes para o Brasil. E depois a frase tese. Então vamos lá, gente. Eis aqui o primeiro parágrafo de vocês. É isso aqui. O Brasil possui o terceiro maior rebanho equino do mundo, tá? Isso a gente está falando do que aqui? Do bem. O bem não é o cavalo? Não é a saúde do cavalo? Para que, né? Não é o rebanho estar bem? Eu estou aqui, isso aqui é uma frase bem geral, certo? Não tem fórmula específica, tá, gente? Não tem... Vocês podem aqui inventar que eu quero dizer. Cada um assim venha com aquilo que sabe. Por exemplo, tem gente que trabalha com cavalo, tá entendendo? Tem gente que estuda agropecuária, vai saber muito mais do que eu. Eu só me ocorreu isso aqui. O Brasil possui o terceiro maior rebanho equino do mundo. Mas você pode falar coisas mais interessantes nessa primeira frase. Você pode dizer, o cavalo é um animal essencial em atividades econômicas, em atividades de lazer, ponto. Ou, tá entendendo? O rebanho equino é um dos rebanhos mais importantes para qualquer país, devido ao seu uso, aos seus usos, ao lazer que ele proporciona, a sua utilidade econômica. Gente, vocês aqui, vocês têm liberdade, mas descrevam o bem, falem sobre o bem, certo? Às vezes vocês vão ver, o Enem ajuda vocês, por exemplo, também isso, o texto motivador traz, tá? Então, por exemplo, esse ano no cinema, né, o tema era o cinema, tinha dois textos, os dois primeiros textos eram falando disso, descrevendo bem o que é o cinema, qual é a importância do cinema, entendeu? O que ele traz, o que ele acrescenta às pessoas. Isso tudo vocês vão falar nessa primeira frase. E aqui, gente, que é o lugar de você colocar, às vezes, alguma referência literária ou filosófica, entendeu?
Lugar de referência literária, filosófica, não é no desenvolvimento depois, onde você precisa tratar das causas, entendeu? Você precisa trazer dados, estatísticas, e a gente vai ver depois como é que funciona também. Entendeu? Aqui é uma coisa mais geral, entendeu? É uma coisa mais geralzona, entendeu? Em que você fala do bem. Muito bem, em seguida a gente vai fazer o quê? Mencionar a sua consequência. Então é essa frase aqui: a manutenção da saúde desse rebanho é vital para a atividade pecuária pantaneira, na qual o cavalo exerce importante função de apoio, certo? E da onde que eu tirei isso? Alguém se lembra da onde que eu tirei esse negócio aí? Cara, eu tirei do texto motivador, lembra? Lembra o que eu falei para vocês, que o segundo texto descrevia uma das causas, né, a influenza, lembra? E falava no finalzinho de por que a gente está estudando esse assunto, né? Por que a gente está se ocupando aqui, né, gente, de cavalo, de doença de cavalo, etc. Tá entendendo? Porque a gente gosta de cavalo, a gente gosta também, eu acho muito maneiro. Mas, assim, o Enem ele está preocupado com o quê? Com grandes temas, né, para o Brasil. E qual é a importância aqui mais para o Brasil? É que o cavalo ele tem uma importância econômica grande, né? É um elemento de apoio à atividade pecuária importante, além de outras funções, certo? Então aqui, gente, na segunda frase do primeiro parágrafo, a gente anuncia a consequência do bem, certo? Para o Brasil. E, a terceira e última frase do primeiro parágrafo, que o primeiro parágrafo, gente, é só isso aqui, bastam essas três frases. A terceira e última frase é a nossa frase tese, que a gente já fez lá em cima, que quem estava aqui acompanhando a aula viu. É a frase que liga a causa, devido à ação de agentes biológicos, né, daquelas doenças, daquelas três doenças, ao problema. A saúde do rebanho equino brasileiro está em risco. Causa e problema é a nossa tese. Isso é a tese, é a frase mais importante de toda a redação, e ela vem introduzida por essas outras duas frases, a que fala do bem e a que fala da consequência do bem. Então, voltando para mim e terminando a nossa aula, alguém tem dúvida, entendeu? Agora é um bom momento de postar dúvida, eu abro um momento, depois a gente termina, começa até, pode discutir mais no grupo, quem quiser, mas se alguém quiser, alguém quer entrar ao vivo, fazer pergunta, comentar, reclamar. Entenderam tudo, não? Quem entendeu, levanta a mãozinha aí. Isso já está no grupo? Ainda não, vai entrar agora, né? Que eu estou aqui agora com vocês, então vamos uma coisa de cada vez. Muito bom, legal, gostou? Larabes, ou Yarabes, desculpa, eu não sei. Catiane, gostei muito, show de bola. Igor, valeu Igor, obrigado pela presença, querido. Ribamar, valeu. Mário Neto, grande, bem-vindo, querido. Vamos lá, dúvidas? A frase tese é a causa mais o problema, exatamente, ou o problema mais causa, tá? Olha só, gente, não se atenham a formato fechado, rígido, vocês não são obrigados a copiar exatamente a fórmula, o jeito que eu faço a frase, tá? Façam do jeito de vocês. Isso aqui não é um modelo, eu não ensino modelo, fujam de modelo, cara, modelo é mó furada, tá? Isso aqui é uma estrutura lógica que vai funcionar para qualquer tema. O modelo não funciona bem para qualquer tema, não. No caso, uma citação entraria na descrição do bem. Sim, justamente. No e-book que eu vou distribuir daqui a pouquinho, está quase pronto o e-book. Vocês vão ver que eu dou um exemplo de redação em que entra uma citação, vamos dizer, não chega a ser uma citação, mas é uma citação histórica, vamos dizer, na descrição do bem. Mi Rosa, ótimo, legal, querida. Vamos lá, Gus. Então eu começo minha redação colocando o bem, em seguida a causa e problema, não. E por último a frase, não. O bem, em seguida a consequência do bem para o Brasil, e em seguida a frase tese. Basta isso, não precisa mais nada. 3 frases, você mata o primeiro parágrafo. O parágrafo mais importante da redação, cara. Certo?
o parágrafo mais importante. Entendeu? Nota, eu botei ali uma informação que eu tinha, tá? De que o rebanho equino brasileiro, ele é o terceiro maior do mundo. Uma besteira, entendeu? Você, de repente vai ter gente aí que vai saber muito mais sobre cavalo do que eu, vai poder botar uma informação mais legal, entendeu? Entendeu? Então aí entra um pouco o conhecimento de vocês. Agora, assim, se não tiver conhecimento, assim, se não souber uma citação legal, tal, não tem problema. Fica no simples, gente, entendeu? É melhor ficar no simples do que ficar aí. Vamos supor, começa essa redação botando ali, segundo Aristóteles, o sumo bem, segundo Platão, o sumo bem, tá entendendo? É importante para uma sociedade e tal. E aí você começa a falar do cavalo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Esqueçam isso, não tentem impressionar, vocês não impressionam ninguém, entendeu? Tem uma postagem minha no Instagram que é name dropping, lê lá, o que é name dropping, entendeu? É isso, ficar julgando segundo Platão, segundo Aristóteles, entendeu? Segundo Thomas Hobbes, Thomas More, entendeu? É besteira isso, entendeu? Se atenham ao que vocês sabem, que vocês já sabem coisa pra caramba do ensino médio, já sabem coisa pra caramba do dia a dia, entendeu? Não precisa inventar, descreve o bem. Se souber uma informação legal para botar ali, uma citação legal, põe. Se não souber, não tem problema, entendeu? O importante da redação, gente, é discutir o problema, resolver o problema, discutir as causas dele, entendeu? Entrar na análise das causas, tentar resolver mesmo. E não ficar de trololó, entendeu? Segundo Platão, entendeu? O que Platão tem a ver com cavalo, entendeu, gente? Vamos lá. Ludmila, alusão histórica caberia na consequência? Pode ser. Exemplo, isso bem vem trazendo benefícios desde sim. Boa. Show de bola. Vai depender, entendeu? Vai depender do tema, entendeu? Por isso que o modelo não funciona, cara, entendeu? Vai depender, de repente aqui no cavalo é uma alusão histórica legal ali para você falar na consequência, entendeu? Desde a época dos portugueses que o cavalo é essencial para atividades agropecuárias no Mato Grosso, no centro-oeste do país, tá entendendo? Em Goiás, em Mato Grosso, tá entendendo? Desde a época da colônia, tá, pô, de repente, entendeu? Pô, olha só, vai enriquecer a redação de vocês, entendeu? Sem ser forçado, entendeu? Sem vir com esse papo entendeu? De filósofo, de coisa pronta, entendeu? Não venham com coisa pronta, tá tudo nos textos motivadores, entendeu? É difícil ler? Alguém achou difícil esse exercício? Escreve aí, qual valor irá ter o e-book? Gratuito, querida, vai ser de graça para todo mundo. Depois eu vou falar, mais adiante eu vou falar sobre os cursos aí, eu ainda estou organizando e tal. Vai ter curso aí para esse ano, mas o e-book é gratuito e, em suma, com e-book você já faz tudo, tá? Provavelmente não vai nem mais precisar de mim. Vamos lá. Que mais? Show. Então, alguma outra dúvida, alguma outra observação? Alguém achou difícil o exercício? Isso é que eu perguntei, né? Alguém achou difícil? Vocês viram como é que dá para fazer tudo só com texto? 2 textos. Aliás, um texto e uma imagem, né? Você, professor, adorei a aula, o que eu estou fazendo aqui? Estou dando aula, né? Sou professor, é claro, querida. Adorei a aula. Que bom, que bom. Show de bola. Facílimo exercício. Facílimo é o nível do Enem, cara. É o nível do Enem. Foi fácil a compreensão. Isso é o Enem. Se bobear é até mais difícil, tá entendendo? Eu acho que é mais difícil. Eu peguei uma outra propaganda. Quem tava aí que viu a Super Tranquilo, show. Quem viu aí a propaganda da Aliança Francesa das meninas, né? Das meninas com cabelo, uma que tem o cabelo Chanel, as outras que tem o cabelo estilo californiana. Quem tá aí, viu esse exercício? Estava lá no grupo também. Pô, esse era mais difícil. A galera adorou, entendeu? O pessoal achou muito maneiro, tal, porra. Viu lá as meninas, tal. E eu falei para eles, gente, isso aí é mais difícil que o Enem, entendeu? Vocês estão lá preocupados com o Enem, não sei o que, isso aí é mais difícil. E vocês fizeram, entendeu? Foi muito bom exercício, aprendi muito. Show de bola. Então, gente, vamos encerrar.
porque para não ficar muito grande o vídeo, né? Depois quem não pôde ver aqui vai ver, depois aí eu carrego. Vou ter que dar uma talhada nele, né? Porque o Instagram, desculpa, o Instagram não aceita mais de 15 minutos. No Enem a gente chora, não tem por que chorar, Ana Júlia. Não tem porquê, cara. Tá tudo ali, tá tudo nos textos. Você tem que extrair as informações do texto e montar a redação. Por que eu falo montar? Porque isso é que nem um Lego, entendeu? Pecinhas. Você tem as pecinhas e vai botar em pecinhas de segunda ordem que eu vou dar para vocês, que eu já estou dando aqui, entendeu? É um passo a passo, entendeu? Na hora da leitura dos textos é que tem uma atividade intelectual mais importante. Como vocês viram aqui, né? A gente parou, a gente analisou a imagem, né? Aquela menina, ela é dona do cavalo? Não, você viu que ela é uma médica, uma veterinária e tal, entendeu? Então, assim, na hora de analisar os textos, calma, vai devagar, entendeu? Mas vocês vão ver muitos exercícios. Todo o meu curso é baseado começa sempre com os textos. Porque isso é a prova do Enem, né, gente? Eu vejo pessoal treinando redação partindo do título da redação. Pega 100 temas, 100 títulos, faz uma redação sobre cada um deles. Gente, não é isso a prova é sobre textos. Você tem que se relacionar com os textos. Você tem que ler os textos, extrair dele as coisas que você precisa. Então, se você não treina com texto, como é que você vai fazer a prova? A prova é assim, entendeu? Então, o meu curso é todo baseado com simulados como esses que vocês fizeram, ou até mais completos. Eu tô aqui, o meu interesse aqui é mostrar para vocês como funciona, entendeu? Porque muita gente está vendo isso pela primeira vez, né? Nunca aprendeu dessa forma. E não tem outra forma de aprender, entendeu? Quer dizer, o Enem é assim, vocês têm que entender como é que é a prova, senão, cara, vocês sempre vão tomar bola nas costas, entendeu? Quem já fez aí o Enem, quem sentiu dificuldade, quem não fez ainda, melhor, entendeu? Quer dizer, aprende da forma correta, tá? Então, vamos lá, vamos encerrar. Um grande abraço para todos e para todas, tá? Encontro vocês lá no grupo. Beijos e abraços. Tchau, tchau.